Seja bem-vindo a mais um episódio do Comitê Empresarial, o lugar onde eu, você e mais alguns empresários vamos falar sobre negócios. O tema de hoje é empresa familiar. Meu avô foi bom na época dele, ou meu pai e meus tios foram bons na época deles, e agora é a nossa parte de tocar a empresa ali e fazer crescer mais ainda. Foi bem difícil, a gente até brinca, tem uma história com meu tio, quando começou lá em Presidente Prudente, né? O café, existia a marca, mas ele não era mais comercializado na cidade de Presidente Prudente, em outro lugar. E a gente tem uma história que meu tio conta que ele saiu para vender café com 100 quilos de café na disposição. Ele passou pelo mercado, não fez a venda e ainda teve que fazer a troca. Então ele saiu para vender com 100 quilos e voltou com 130. Então a gente começou do zero mesmo. Meu Deus, gente, a gente não precisa sofrer tanto assim pra gente ter uma comida em casa. Eu consigo criar de vocês. E aí meu tio tava lá junto e meu pai bateu assim na perna do meu e falou assim, me dá mais 6 meses que a gente vai dar certo. E aí depois disso, cara, até me arrepia. Foi onde o negócio começou a dar certo. Separar o profissional, o pessoal. Quando a gente lida com famílias, é complicado. Então você tem que ter bem separado mesmo, porque senão você consegue interferir a empresa no pessoal, acaba às vezes brigando, perdendo a amizade. Aqui do meu lado tem Matheus Lolli, diretor de produção do Grupo Macali. Bom, do meu lado temos Vitor, diretor comercial do Grupo Macali também. Isso. Como de costume, a gente vai iniciar presenteando os nossos convidados. A gente tem aqui alguns personalizados. Itens personalizados do Comitê Empresarial. Obrigadão, Rick. Eu que agradeço a sua presença aqui. Que isso, Chaveirinho, aquele negócio show de bola. De abrir água que passarinho não bebe. Isso aqui vai ser bem útil pra gente. Top demais pra deixar. Bacana. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês, Riquelme, Eduardo, os meninos aí que estão sempre com a gente, sabem um pouquinho da nossa trajetória e poder falar de um assunto que é muito gratificante pra gente. Já o Café Macali, o Grupo Macali, como o próprio Riquelme já disse, tá aí na terceira geração e pronto para enfrentar muito pela frente ainda. Legal, muito bacana, honra totalmente nossa de ter vocês aqui com a gente. A dinâmica de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque como se trata de empresa familiar, os nossos negócios não são familiares, a gente não vai ter tanta coisa para pontuar. Então a dinâmica vai ser, a gente começa batendo um papo aqui, e aí vão surgir algumas informações, a gente vai conversando. Posteriormente, eu tenho uma lista de perguntas, a gente vai fazer as perguntas para vocês, e a gente vai trocando esse papo aí. Fechou? Ótimo. Bom, Então, acho que é interessante que eles iniciarem contando um pouquinho da história, né, perfeito. da tradição da empresa. Começar pelo Matheus, aí ele joga um pouco pro Vitor e assim vice-versa. Aí conforme a gente for tendo dúvida, a gente vai interrompendo, fazendo as perguntas, beleza? Bora. Como o próprio Riquelme já disse, hoje internamente estou como diretor de produção. Há 4 anos eu já voltei para trabalhar com a família. O Vitor, meu primo, ele já está há 10 anos. 10 anos já com a gente também. E é uma empresa que hoje vai fazer 27 anos que está no mercado. E como a gente já falou, está na terceira geração. E o Grupo Macali, a gente sempre fala que corre nas nossas veias, né? A gente tem um café nas nossas veias, na verdade. Começou com o nosso avô, a torrefação lá em 1998, e passou para o meu pai, o pai do Vitor e mais um tio nosso, o Ocimar. E agora já está na terceira geração, tem eu, tem minha irmã, tem meu primo, meu outro primo. E é muito bom ter isso dentro da gente, levar o café para muito lugar. E é uma coisa muito gratificante ter isso. Hoje nós temos uma torrefação, mas a história com o café começa bem antes, né? Faz 50 anos que meu avô mexe com o café. Ele comprava café na roça, beneficiava e vendia para torrefações. Trabalhou por muito tempo. Não só café, algodão, bastante coisa que trabalhou. E aí surgiu essa oportunidade, em 98, a gente começar com a torrefação, mas no início foi bem difícil. E o meu avô não participou muito do processo da torrefação. A geração anterior, ele comprava o café, beneficiava, vendia. A torrefação foi mais o meu pai e meus tios mesmo que deram início na torrefação. Legal. E você comentou que ele tem mais tempo, você tem menos. Como é que foi essa jornada? Você estava fora, voltou para a empresa? O Vitor é um pouco mais velho que eu, ele e minha irmã são até da mesma idade. Legal. E aí, quando eu saí para estudar em 2015, o café, a gente só vendia café só. Uhum. O grupo hoje é composto por 5 itens e só vendia café. E eu sempre falava, pai, eu quero trabalhar lá fora para ganhar experiência para um dia voltar para levar a tradição. Só que durante esses 5 anos, o café hoje a gente vende cápsulas,
café moído em grãos, a gente vende filtro, cappuccino e café solúvel. Então o café cresceu muito e aí foi onde eu voltei. Legal. E a gente sempre andou conversando, a gente sempre conversava, eu, meu primo, minha família, meus tios, e a gente falava, precisa, a gente não pode deixar isso aqui morrer, né? E como o Vitor disse, o vô não fez parte da torrefação em si, mas ele sempre queria que os filhos tocassem. Ele até falava que aquilo ali não podia nunca vender ou a gente repartir, aquilo ali tinha que seguir junto. E aí o Vitor, quando eu já cheguei, o Vitor, a Maria tava lá, a gente tem até uma história que a gente fala, quando eu voltei, eu falei pro Vitor, assim, o Vitor falou, a gente conversando, tomando uma cerveja assim, a gente falou, o mínimo que a gente tem que fazer é elevar o que eles já fizeram, não dá pra gente manter o que eles têm, né? Então, meu avô foi bom na época dele, meu pai e meus tios foram bons na época deles, e agora é a nossa parte de tocar a empresa ali e fazer crescer mais ainda, né? Legal. Bom, que café já é tradicional no Brasil, todo mundo já sabe, principalmente feito por uma família, né, uma empresa familiar. E, Vitor, como você já está há mais tempo no Café Macali, no grupo, como que foi o início ali, já que não começou com torrefação? Você sabe dizer para nós como foi o início? Foi bem difícil, a gente até brinca, tem uma história com meu tio, quando começou lá em Presidente Prudente, né? O café, existia a marca, mas ele não era mais comercializado na cidade de Presidente Prudente, ou em outro lugar. E a gente tem uma história que meu tio conta que ele saiu para vender café com 100 quilos de café na exposição. Ele passou pelo mercado, não fez a venda e ainda teve que fazer a troca. Então ele saiu para vender com 100 quilos e voltou com 130. Então a gente começou do zero mesmo a torrefação, por mais que já existisse a marca, mas começou do zero. Então o começo foi difícil. Pelejou bastante, uns 2, 3, 4 anos. Aí devagarzinho foi, o pai do Matheus, vendendo aqui café na região de Araçatuba, e o meu tio lá em Presidente Prudente. As coisas foram caminhando. Começou com a união, faz a força. O meu pai fica interno na empresa, né? E os meus 2 tios faziam as vendas na época. Hoje, o pai do Matheus ainda vende tudo, mas o Alcimar, que é um dos sócios, trabalha em outra empresa hoje. Ah, entendi. Mas foi sofrido, como toda empresa. Sim. Está iniciando, é difícil, né? Sim. Então, No início ali é bem complicado mesmo. é muito complicado. E ainda mais em meados de 1997? 98 foi. Cara, imagino que tenha sido um desafio mesmo. Foi. E no início, tem algo que os pais de vocês ou avós mencionaram que realmente foi algo que marcou o início da trajetória ou não? Tem uma história que a gente sempre conta, meu pai e meu tio, que além disso a gente também mexia com terras e tudo mais, e uma vez meu avô estava lá no Mato Grosso, e a gente patinando, saindo vendendo café com um saquinho, com um ninho, e meu avô falava, meu Deus, gente, a gente não precisa sofrer tanto assim pra gente ter uma comida em casa, eu consigo criar de vocês. E aí meu tio tava lá junto, e meu pai bateu assim na perna do meu e falou assim, me dá mais 3 meses. 6 meses. 6 meses? Me dá mais 6 meses que a gente vai dar certo. E aí depois disso, cara, até me arrepia. Foi onde o negócio começou a dar certo e começou a vir uns resultados, e planejava um pouquinho, sempre vendia mais. E aí meu tio sempre lá interno, segurando a ponta, o pai do Vitor, meu pai e meu outro tio vendendo nas regiões. E aí deslanchou, que a gente pode falar. Então, isso é uma história que a gente sempre leva. E com muita garra, a gente sempre fala que o meu avô teve isso, meu pai e meus tios têm, a gente também tem. A gente nunca desistiu fácil, assim, de um negócio, não. Legal. E com relação à operação comercial de vocês, né? Vocês têm um raio de atendimento até onde vocês vão? Tem lugares específicos? Como é que é essa parte? A gente atende forte no Noroeste Paulista, mas a gente atende um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Legal. A região de Curitiba também, região de Curitiba e a região metropolitana lá. E atendemos a capital agora, né? Faz 2 anos que a gente introduziu o café lá numa rede de mercados. Legal. Mas um raio de uns 600 quilômetros, você entendeu? Não Bacana. foge muito disso, não. Teve uma grande expansão, então, né? Vocês começaram aí em uma cidade, foi para outra, um raio de 600 km é um alcance muito grande, né? São 27 anos também, né? E o que a gente fala é que começou com meu pai e meu tio vendendo. Hoje o quadro é 17 vendedores, se eu não me engano. Começou com 2 pessoas, hoje a gente tem um quadro bem maior, então foi bem devagarzinho mesmo. Fora a representação, né? Que eu imagino que com certeza. se estende ainda mais, né? Com certeza. Bom, hoje tem uma boa representação aqui na região nossa. Hoje, como que funciona a questão das decisões? Vocês fazem um conselho para tomar algumas medidas, principalmente o futuro da empresa? Existe
Como funciona esse controle interno? Vocês Ou se podem- tem uma pessoa, né, que é o decisor final, como é que funciona essa relação? Porque assim, ó, hoje a gente vê muito que empresa com família ou negócio é muito difícil dar É certo. complicado. E então, assim, até o pessoal fala que fazer negócio com parente não é legal e tudo. Então, assim, cria-se uma crença muito limitante. E assim, estudando, cara, a gente observou que o IBGE divulgou que 65% do PIB vem de empresas familiares. Então, assim, no país, 65% do PIB é movido por pessoas como vocês, que uniram a família ali, os negócios e fizeram isso acontecer. Então, assim, eu imagino que, pô, 27 anos convivendo em família, tenha seus atritos, óbvio, mas eu acho que mais importante do que isso é, pô, como é a organização, né? Como é feita as decisões, por exemplo, o Matheus está na operação, você está no comercial, como que reúne as informações e discute isso normalmente no cotidiano? Nós fazemos reuniões diretas, entendeu? Quando alguns assuntos um pouco mais amplos, a gente faz entre os 4, eu, meu pai, meu tio e o Matheus. Agora, quando é uma área, questão mais comercial, fazemos mais eu e meu tio. E nós somos um gerente também, que a gente senta, troca ideia, conversa, vê o que acha que é o melhor para decisão ser tomada, assim, entendeu? O Matheus conversa muito com meu pai, que ele está lá dentro também. Meu pai sempre fez aquilo lá na vida, então o Matheus troca muita ideia com ele também. Mas a gente senta, coisa simples, a gente senta lá na sala do meu pai, algum outro Sem lugar, sei lá, complicações. sem complicações nenhuma. A gente tem um bom relacionamento, né? Legal. Que acho que é o importante para dar certo, senão também não consegue tocar uma empresa de família. A gente senta e troca ideia, a gente chega no consenso do que é o melhor para a empresa, assim, entendeu? De Na forma- verdade, a gente nunca foi muito engessado em ter rotinas de reuniões, ter conselhos e tudo mais. Nossa conversa, que nem meu pai, o Victor tá ali sentado tomando café na cozinha, toma uma decisão. Eu e meu tio, às vezes, a gente não fica nessa de, vamos marcar tal horário para conversar. A gente não tem muito disso lá, não. Como o próprio Victor disse, o relacionamento entre a gente é muito bom. E o meu avô sempre confiou muito nos filhos, e meu pai e meus tios sempre passam essa confiança pra gente também. Então, a gente sabe que tem até onde a gente pode tomar alguma decisão. Então, tem decisões que a gente sabe que a gente pode tomar, de certa forma, sozinho, alguma coisa, ou de certo ponto também a gente toma sempre em família, assim. Só que é muito tranquilo, sem ter burocracia, a gente não assina nada, não tem nada, é de boca para boca mesmo ali, resolveu e pronto. Simplificando mesmo. A gente Legal. nunca gostou de dificultar as coisas, na verdade. A gente sempre tentou simplificar e não tem nenhuma E bem rotina provável mesmo pra que isso. isso seja a essência da marca, né? Sem complicações ali. Tem um vendedor nosso que fala que o Macali, ele tem uma característica que não tem nem como descrever, assim. Ele não sabe como o Macali fez para chegar onde está hoje. Ele não sabe quais decisões foram tomadas, mas está dando certo. Entendeu? Então, é o que a gente fala. A gente não tem um roteiro. Se você falar assim, pare e descreve como são tomadas as decisões, a gente não tem como falar. Legal. A gente dá uma arma ali pro cara, dá uma armadura e tá aqui atrás pra retaguarda, e deixa vir. Então não é aquele negócio engessado, aquelas fórmulas, leis e tudo mais, não. A gente resolve no dia a dia mesmo, não tem nada de, você não pode falar com um chefe ou com o diretor, não. O próprio funcionário fala com o dono, isso a gente não... E automaticamente torna o clima mais leve também, né? Exato. Trabalhando dessa maneira. Exato. Acho Com que é uma certeza. das magias, né, da empresa familiar, além dos negócios, lembrar que está em família e que as decisões Exatamente. podem ser um pouco mais leves, né? Exatamente. Cada um tem a sua característica, às vezes um mais sério, um mais brincalhão, mas nunca a gente perdeu o respeito um pelo outro. A nossa interação familiar é muito boa, então isso facilita também. Legal. Não tem uma briga de ego ali dentro nenhum. Pô, isso Legal. é assim, extremamente importante, né? Porque essa questão que o Matheus falou de ego é comum ver, né? Não só em empresas familiares, como em todas também. Então essa questão da humildade, eu acho que faz toda a diferença, né? De ouvir e tal, e abraçar a causa. É Né? importante até para a gente tomar de lição, né? Porque, por exemplo, a gente, por ser uma sociedade na nossa empresa com 4 sócios, né? Às vezes alguns conseguem participar, outros não. Mas como nós não temos esse âmbito familiar, a gente precisa formalizar algumas coisas, tem que documentar, né? Para provar, olha, foi tratado isso aqui, foi feito dessa forma, porque não tá entre família, né? No final das contas, a gente quando sai daqui, ele vai para casa dele, familiares dele, eu vou para mim, eu Henrique para dele. Então tem esse distanciamento. Nunca Que eu teve acho uma que ata nessa não é reunião, tão nunca bom. teve nada. Nada. Legal. É sempre papel, uma caneta e o rabisco. Só vai rabiscando. Só. E Isso é bom pra gente aprender um pouco com vocês, porque às vezes a gente acaba dificultando a tomada de decisão por Sim. formalizar muito, né? É importante pensar um pouquinho sobre isso. Sim. Imagina quantas
decisões deixam de ser tomadas ali, demora por conta de burocracia e já passou. Não, a nossa, a gente chega lá no mesmo tempo, já fala um assunto diferente assim e resolve. A gente não gosta de ficar muito disso, a gente gosta de resolver o problema mesmo. E voltando no negócio do ego, às vezes a gente fala, pô, a empresa é perfeita e tal. Não, a empresa tem problemas, toda empresa familiar tem uma distorção de ideia, algo do tipo assim. Só que nada ali a gente leva pro pessoal, nada, sabe? O que fica ali na empresa é aquilo. Se deu para resolver, a gente resolve. Não tem realmente, é uma empresa muito unida, assim, a gente fala. E a gente sempre procura facilitar. Ah, legal. Muito bom. Acho que é interessante, eu tenho uma pergunta particular. Hoje, vocês falaram que vocês têm um mix de produtos, né? E houve algum estudo para vocês chegarem num carro-chefe que vende mais? Vocês testaram? Tipo assim... A gente só acompanha o mercado, na verdade, entendeu? A gente tinha o café, aí a gente precisava, a gente sempre teve vontade de agregar, criar outros itens, tudo. Aí surgiu a oportunidade do filtro, depois do cappuccino, entendeu? Do solúvel, que todo mundo pedia para nós, os vendedores pediam direto pra gente, lança, a gente vai vender, e realmente está vendendo bem. Então foi dessa forma, a gente sempre vai acompanhando o mercado. E também, a gente, voltando para falar sobre essa tomada de decisões, quando a gente vai lançar um produto, a gente também não faz todo aquele planejamento, nada. Vamos lançar, beleza, desenvolve o negócio ali e tudo mais. Tem até... Antes mesmo, hoje o nosso carro-chefe, que é o Macalé Extra Forte, o nosso próprio fornecedor de embalagem foi quem desenvolveu a nossa embalagem. Que legal. Então, a gente não foi nada tipo, vamos lá, contrata um pessoal, desenvolve, analisa, tal. Não, ele desenvolveu, isso é até da época do Vitor, na verdade, desenvolveu e falou, beleza, ficou ótimo, a gente vai fazer com você e vamos lançar o café. E hoje é o café que mais vende, assim. Então, não tem faz um protótipo, faz algo, não. É aquilo ali e pronto, acabou, assim. Fez, lançou, já era, tá vendendo. Às vezes não faz certo. É algo que precisa ser mudado um pouco também. Precisa dar um pouco mais de planejamento, né? Não pode ser só nessa... Exatamente. Eu até falo agora do exemplo do cappuccino, por exemplo. Vocês estão dentro do desenvolvimento da arte. A gente fez o cappuccino sem antes fazer uma campanha para ele. A gente mudou a embalagem, queria trazer algo. Pô, tá, beleza, o produto já se vende porque o pessoal conhece, mas talvez daria para fazer um trabalho diferente. Então, às vezes, nem sempre é bom ou é ruim ter essa liberdade ali, acompanhar o mercado, essa loucura, assim. Às vezes precisa de ter um planejamento, igual o Victor falou. Sim. Mas a gente nunca teve, é bem... do fio do bigode, a gente toma uma decisão e assim vai. Legal, muito bacana. Bom, você quer começar com as perguntas? Pode ser. Escrito? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Vou perguntar Acho isso que daqui. tem pergunta aí que você já fez, mas aí a gente vai. Beleza. Vai lendo aí e a gente vai ajustando. Perfeito. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer essa pergunta para o Matheus. Matheus, como os papéis foram definidos na empresa de vocês? Foi só por feeling? Foi mais por feeling, se a gente colocar hoje. Quando começou no início mesmo, o Juninho tinha essa forma de... O Juninho é o pai do Victor, de comprar, de negociar. Ele tem muita facilidade. É incrível de ver ele. Ele era um negociador da Ele era família. muito negociador e na parte da manutenção não tem igual também. Ele entende muito, muito. Tem uma cabeça muito boa para isso. O meu pai já era um pouco tímido, mas foi pro comercial e acabou dando certo. O meu tio também. Então foi definido. E quando a gente entrou ali, foi meio por afinidade. A gente meio que entrava sem poder saber o que fazer, mas a gente tinha uma afinidade. O Victor sempre foi muito parecido com meu pai. Então ele gosta disso, faz bem feito. Eu já sou formado em engenharia de produção, quis sempre trabalhar ali interno. Mariane, quando voltou, precisava de alguém, a Mariane, minha irmã, pro financeiro, então meio que ela que foi lá. Isso foi mais por feeling, não tem assim uma decisão tomada assim. É mais pela afinidade de poder lidar e a gente sempre trabalhar para poder dar conta daquilo que foi dado pra gente. E até que essa questão de confiança, né? Vocês falaram anteriormente. Acho que pelo fato de confiar, estar próximos ali, mesmo que a pessoa às vezes entra, demora um pouquinho para pegar, mas tem essa questão da confiança e um ajudando o outro, né, Victor? Sim, com certeza. Eu quando eu entrei, assim, eu fiquei todos os dias lá a partir de 2014. Eu me formei, né? Só que eu nunca quis exercer a faculdade que eu fiz. E aí eu fui pra lá. Sentei lá do lado da mesa do meu pai. Um dia depois que foi da festa de formatura. Eu sentei lá, peguei a cadeira e fiquei lá. E agora? O que eu vou fazer? Aí meu pai falou, calma. Pegou uma mesinha que tinha lá, um computadorzinho, calculadora, colocou um espacinho do lado da mesa dele lá. Aí ele foi me passando devagar as coisas, entendeu? Mas eu fiz tudo antes de 2014, porque
Daí empacotava café, eu carregava caminhão, beneficiava café, já fiz de tudo. Trabalhei na empresa inteira, assim, entendeu? E eu fiquei muito tempo, o que o Matheus fazia, eu fazia antigamente lá, né? Eu comprava embalagem, cuidava da produção, tudo. E aí depois, como o Matheus entrou, eu também precisava de alguém na rua, pro campo, e aí eu fui. Eu também tenho um problema igual do pai do Matheus, sou uma pessoa um pouco mais tímida, retraída. Só que a gente vai se soltando devagarzinho, assim, entendeu? Vai conversando com o cliente, se apanha pra caramba na rua, mas também é muito satisfatório. Às vezes você pega um cara bacana, legal, te trata bem. E você vai vendo os resultados, as coisas vão te animando, né? Sim. Assim, entendeu? Pô, é muito legal. E principalmente essa questão do risco, né? O alto risco, o risco da empresa, porque, por exemplo, o fato de quando o Matheus entrar, você, mesmo que eu sou tímido, eu vou pro comercial, Sim, vou pra sim. rua, é muito legal isso, essa autorresponsabilidade. O pai do Matheus tinha um medo muito grande quando nós começamos, e quando eu falei que eu queria entrar na empresa, porque nós somos em 8 netos. O meu irmão se formou, eu sabia que não ia entrar, mas eu sempre falei que eu queria entrar. O medo dele era entrar mais do que a empresa suportava, assim, entendeu? Porque acaba inchando a empresa e acaba sendo prejudicial. E também esse medo da convivência mesmo, de separar a família da empresa. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma que precisava de entrar Matheus, precisava entrar Mariana, precisava entrar eu, precisava entrar. Hoje, se todo mundo quiser entrar, cabe. Que legal, Entendeu? cara. Então, mas Ou seja, tem momentos pra tudo, né? tem momento pra tudo. Que legal. Legal, muito bacana. E falando um pouco sobre esses receios, né? Quais são os principais desafios na empresa? O que vocês encontram mais de desafiador, principalmente por ter essa troca de geração, né? Veio do avô de vocês, depois para os pais, agora passando o bastão para vocês. Quais os desafios que vocês Cara, enfrentam? o desafio que eu mais enfrentei, até enfrento hoje um pouco ainda, a gente enfrenta, eu acho que é mais a transição da cultura familiar em si. Porque a gente pega meu avô, que não teve estudo nada, começou lá do zero, na batalha, minha avó e ele trabalhando de noite e de dia, uma história muito bonita até deles. E aí passa pro meu pai, que, por exemplo, meu pai e meus tios, que um teve ensino fundamental, o outro teve ensino médio, e meu pai que começou a fazer contabilidade, mas não terminou, fez 1 ou 2 anos. Hoje faz a contabilidade da empresa inteira no caderno, meu pai não sabe nem mexer num computador. E aí vem a gente, já uma outra geração de tecnologia, geração de estudo, geração de faculdade. E na hora que a gente começa a tentar mudar um pouquinho essa cultura, a gente esbarra um pouquinho. Isso não é tanto um problema em si, porque foi o que a gente falou, a gente está onde a gente está hoje por eles, a gente sabe do que eles estão, só que o mundo pede para a gente estar se atualizando sempre, né? Então, eles estão aceitando muita coisa, a gente está inovando dentro da empresa, muita coisa que a gente já conseguiu. Então hoje eu vejo que o maior problema seria essa cultura mesmo, essa transição da cultura de cada geração. Uhum. Legal. O que você enxerga, Vitor? Eu acho que é basicamente isso mesmo também, assim, entendeu? Tem isso também. E eu acho que um desafio grande também é o que eu falei anteriormente, separar o profissional do pessoal. Porque como a gente está lidando com famílias, é complicado. Então você tem que ter bem separado mesmo, porque senão você consegue interferir a empresa no pessoal, acaba às vezes brigando, perdendo a amizade. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nunca aconteceu, lógico, tem divergência, tem bastante. Mas a divergência é importante também, né? Cada um pensa de uma forma, tem que expor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para nunca passar do limite, né? Essas divergências, para a gente nunca perder o respeito, a união que tem um pelo outro, porque aí as coisas não funcionam muito legal, assim, entendeu? Acho que esse seria basicamente mesmo isso, o maior desafio hoje, entendeu? A transição da cultura do Matheus e essa separação aí do profissional pessoal. Porque por mais que a gente, que nem tu fala, a gente mora numa cidade de 2.700 habitantes. Então a gente tá todo mundo lá. A gente sai da empresa, a gente vai na casa da minha avó, tá, o mesmo pessoal que a gente viu o dia inteiro no trabalho tá lá na casa da minha avó, sai fazer um churrasco. Então acaba que o assunto às vezes é o mesmo. E então se a gente desentende alguma coisa na empresa, fica chato. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado, ter essa consciência de que pode ter problemas, tem a divergência, mas a gente não pode, tem que separar as coisas, o profissional do pessoal ali. Não é fácil não, cara. Tem que ter uma grande maturidade, né? Não é fácil não, mas Legal. a gente tem que ter a consciência que isso precisa ser feito. Sim. Perfeito. Bom, esse ponto que você falou, Matheus, sobre a cultura, né, implantar a tecnologia aos poucos e tudo, é até algo muito bonito que eu vejo, porque tem família que forma herdeiro, tem família que forma sucessor. E nós estamos vendo que vocês hoje estão sendo sucessores. E essa questão de ter paciência com os pais de vocês, com os avós, de entender que é devagar, que não dá para ir empurrando sistema, software, um monte de coisa na empresa. É muito bonito isso aí, porque hoje
ao mesmo tempo que vem tecnologia, vem muitas mudanças no mercado, a gente também vê uma nova geração de pessoas sem paciência, principalmente com pessoas de idade, avós, pais, até para ensinar, às vezes a mãe mexer no celular, o cara já não tem tanta paciência. E imagina numa empresa, né? Pô, a contabilidade. Exatamente, que meu pai não sabe mexer no computador. O pai do Vitor já sabe pra caramba, então. Pô, parabéns. E né? faz a contabilidade, aí você vai ver, tipo, o escritório fala, agora o pai do Vitor já tem uma inteligência nessa parte muito mais evoluída que o do meu pai. Só que a gente tem a consciência de que, aí você conversa com o meu pai, a cabeça dele não para. Você fala, o tempo você todo... parece um computador, você vai conversar e fala, peraí. É até melhor, Sua né? cabeça tá pensando muito rápido, então é bem massa, isso. Cara. Bom, parabéns. E a gente tem essa paciência, por mais que a gente fala, pô, cara, precisa, mas a gente, na hora que vem, na verdade, a ideia, a gente quer fazer, mas a gente vê que talvez não é a hora. A gente tenta resolver ali para ser o momento certo. É legal. E respeita, né, cara? Porque imagina a sabedoria, né, cara, que o pessoal tem, os avós têm, os pais têm. E às vezes a gente vai dar uma sugestão, algo assim, ele já vê lá na frente. Um possível problema, um possível risco. E aí o fator ali ideal é minimizar os riscos mesmo. Às vezes a gente sabe que precisa de alguma mudança, né? Precisa ser feita, mas sabe que vai trazer dificuldade pelos donos, né? E meu pai Matheus aí. Só que a gente vai dar uma sugestão, vai tentando implantar na cabeça deles devagarzinho, vai mostrar para eles qual vai ser o benefício disso. Então, quando a gente foi trocar de sistema, acho que você não pegou essa época, né? Toda mudança de sistema gera um transtorno. Meu pai, acho que na época não queria trocar, assim, entendeu? Ele falou que estava bom, não precisava, que lá já era o suficiente pra gente. Só que não dava, a gente precisa fazer esse troca de sistema, assim, entendeu? Mesmo porque a gente estava implantando mais itens também, e o sistema nosso não comportava. Demorou um pouquinho, mas ele foi assim também ideia e... Hoje integrou. Hoje a gente sabe que quanto foi importante aquela troca, né, pra gente. Pô, muito bom. Esse ponto que o Victor falou é muito legal, porque assim, embora tenha o respeito, tenha a paciência, é legal sempre estar ressaltando que é importante, né? Não pode deixar de lado. Sim. Bom, vamos lá. Você quer fazer a próxima pergunta? Pode ser. Próxima pergunta a gente já fez. Legal. Existe já um plano de sucessão para a próxima geração? Como é que tá o andamento desse eu vou ser plano? sincero, ela é de forma natural, espontânea, assim, entendeu? Como foi com meu avô, para meus tios, que sempre trabalharam na roça, sempre trabalharam na máquina de café. A mesma coisa foi com a gente, assim, entendeu? Legal. Jogou nós lá para trabalhar dentro da empresa e depois cada um foi fazendo o que mais gosta. Eu faço o que eu mais gosto hoje, mas faz o que mais gosta lá. A sucessão é bem natural. Não tem um plano. Não tem um Sem documento, formalidade. Não tem nada, Não, não tem não. nada formalizado. Só acontece. Na verdade, a gente sempre estava lá dentro da empresa desde pequeno, sempre participava. E aí foi. E a gente entrou, não tem. E se precisar vir, tem mais primos aí para vir. E vai gradualmente. Tudo mais, tem espaço para todo mundo, que nem você falou. Não tem uma lei ali, não tem uma. Vamos deixar assim, assado. Não tem. Vamos ver, a gente tá de braços abertos e ver o que dá para fazer e se encaixa aqui dentro que a gente resolve. Legal. E vocês já percebem nos primos mais novos, nessa galera que tá, né, começando a desenvolver agora? Já deve ter um outro que você fala, isso aí vai dar bom em uma área. Tem um primo meu que tá até morando fora, ele tem muito que agregar pra gente, tem um outro, tem um irmãozinho meu que ele já gosta mais da parte de agro, de veterinário, então tem ramo pra ele também. Legal. Então a gente sempre tem, se não tiver a gente encontra ali, a gente acha. Conforme a necessidade. Parece precisando, vai colocando. É isso aí. Exatamente. Não tem, você vai entrar para fazer isso. Não. Quando eu vim, eu queria ir para fazenda. Aí acabou que eu não fui para fazenda, fiquei na empresa. Meu primo, que é o irmão de João Pedro, formou agronomia, ele foi para fazenda para cuidar que é uma outra área que a gente tem também. Uhum. E aí entrei para fazer uma coisa, acaba fazendo outra. Que nem o Vitor falou, o Vitor já fez parte de produção, comprava embalagem, fazia tudo que eu faço hoje. Hoje ele já está no comercial. Então a gente sempre ajuda um outro ali. Não tem um plano assim, nada formalizado, não. Legal. Agora as próximas gerações, não sei, né? Não tem ninguém ainda, é muito novo. Tem duas netinhas aí, mas bisnetos, vai na verdade, desenvolver, que tem 2 anos, então tem tempo ainda. Devagar ainda. Tem Né? muito pra aprender ainda, né? Tem mais quase 27 anos aí pra ela entrar. Verdade. Bom, Esse aqui também já foi, né? Como essa separar o daí. profissional do pessoal. O Victor falou que realmente é importante, né? É difícil, na verdade. difícil, mas separar. necessário, né? Mas como que hoje vocês fazem essa separação?
do lado profissional com o lado pessoal. É só Existe respirando fundo, uma só. maneira. Quase hoje o assunto em churrasco de família é empresa. Até, por exemplo, a minha irmã fala, poxa vida, a gente já trabalha o dia inteiro, vai sair pra conversar, minha avó fala. Só que não tem como, parece que o negócio Vocês vivem isso, né? É espontâneo. Porque às vezes você tem algo para falar e você não lembra de falar além da empresa, você tá lá fora, a gente não fala, pô, não, amanhã eu vou falar com o doutor. Não, já tô ali, já falo com ele, já resolve e vai conversando. Não, a gente deveria ter talvez uma forma correta, mas não sei se a gente faz, tá certo também. Eu acho que pra empresa familiar deve ser um grande desafio. Não É tem muito como, desafio, cara. né? Você tá em casa, você tá comendo uma carne aí, do nada E você que- lembra de uma coisa da semana passada. E é que nem eu falei, você a gente resolver. tá sempre junto, é festa junto, é final de semana junto, uma cidade pequena. Se for pra gente fazer algo, a gente vai fazer em família. Almoço de domingo, minha avó, o tio tá junto, então tá sempre junto ali, então é difícil. É não- difícil. eu imagino que é muito difícil mesmo, não tem como. Eu não resistiria. Não separa, Ficar na verdade. segurando. É como você falou, às vezes você respira fundo e, pô... É o jeito. É o jeito. Que bacana, muito legal. Ô, pessoal, agora é uma dúvida também que surgiu. Entre vocês, assim, já tem atuado uma cultura familiar, mas os colaboradores, como eles veem se essa organização já teve algum problema de talvez não identificar o cargo, para quem direciona certas dúvidas, aconteceu A isso? gente não? tem um pouco isso, sim, mas nossos colaboradores são muito antigos. Então a gente tem colaborador antigo, tá vindo uma leva nova, só que numa cidade pequena onde a gente conhece todo mundo. Então, a gente tem ali algumas... os vendedores, por exemplo, lidar com o Vitor. Promotores lidar com o Vitor. Lá interno já lidar mais comigo. Motorista já fala comigo e com o Vitor, dependendo do assunto. Então, eles entendem também que é empresa familiar, eles fazem parte da família. Quem está ali há muito tempo fala que é a família Macalina, nem a empresa, porque a gente tem que trazer eles. A mesma cultura que a gente tem de trabalho, eles também têm, entendeu? Então, a gente não tem ali patrão e funcionário, a gente está sempre na mesma linha, também é nós contra o problema, e não um ou outro. É tudo junto para resolver, Legal. entendeu? Então, às vezes tem essa diferença entre o patrão e o funcionário, mas a gente não gosta de ver desse jeito. A gente, se precisar descarregar um caminhão, a gente descarrega. Se precisar, que nem o Victor já falou, carregar um caminhão, a gente carrega. A gente tem que estar nós contra o problema, assim. Perfeito. Legal. A gente tem uma boa relação com todos eles, né? Existe a cobrança, mas também existe o respeito, tanto de lá, daqui pra lá, como de lá pra cá. Então, acho que nunca tivemos problema nenhum com o vendedor, com o funcionário lá dentro. Tem, mas nada que fora do normal, assim, de um cotidiano de uma Sim, empresa. tudo é uma Então, normalidade. existe uma boa relação. Perfeito. É porque até então a gente tem que cobrar, né? Então, os problemas Sim. são da rotina E ali. vocês têm colaboradores lá desde o início? Tem até de antes. Até a gente de tem um antes? funcionário lá que, quando a Hoje. gente beneficiava café antes de virar motorrefação, ele tá lá com a gente hoje. Caramba, cara. Nossa, Nossa. ela tem, Acho que vai fazer quase 30 anos. 28, se não me engano. 28, 30 anos. E Caramba. tem uns ali também que tem 20, 25 anos, 12, 10, tem uma nova leva agora vindo, porque a empresa foi Que legal, crescendo. cara. E não é a nova leva vindo porque a gente estava mandando gente embora. Não, é porque a empresa foi crescendo e a gente precisava contratar pessoas novas. Mas quem está lá no começo, o Celso mesmo é um exemplo de um cara que ele fazia de tudo lá dentro. Por exemplo, ele torrava, empacotava, carregava o caminhão, só não vendia. Até entregar, já fez entrega. Hoje ele já tem um cargo diferente porque demandou. Perfeito. Legal. Interessante. Ou seja, além de ser uma empresa familiar boa para a família, ainda é boa para a comunidade. Pessoas com 28 anos, até antes da empresa nascer, Virar, pessoas, exato. você tem noção disso, é muita coisa, é muito união. Legal, cara. Legal. Ele muito fala importante. que ele mesmo já faz parte da nossa família. praticamente. Não tem como, Não né? tem como, cara. Já tá envolvido. Antes de eu nascer, ele já estava lá. Já estava trabalhando já. Que legal. Legal. E existe um conselho que vocês dariam para pessoas que estão iniciando uma empresa familiar ou iniciando uma empresa em Ou tem conjunto com pretensão, né, familiares? e às vezes por medo, e por essas crenças limitantes, pô, não vou fazer. E às vezes acaba perdendo um negócio valioso, que pode se tornar um gigante, por medo de fazer com a família. O que eu posso falar, eu particularmente, eu posso falar que não é fácil. Falar que é fácil não vai ser, não. Mas é muito gratificante, cara. É arrepiante você tá trabalhando entre a gente, tá vendo essa primeira, segunda, terceira geração fazendo e cada dia aumentando mais, trabalhando mais. É muito bom. A gente fala que a gente nunca tem vontade de desistir e nunca tem vontade de separar. Então a gente pode falar para começar, porque não falar que é fácil, que nem eu falo, não é. Mas é muito bom. E sempre ter um relacionamento saudável e um relacionamento de
de ter uma boa comunicação ali dentro também para deixar as coisas claras. Se não gostou, falar, se gostou, elogiar, porque o meu pai até fala, o relacionamento é a base de tudo ali dentro. Desde vendas internamente, o que seja. Então é mais isso mesmo. Legal. Eu acho que precisa de muito trabalho, muita união e muito respeito. Se não tiver essas coisas, não vai fluir legal, entendeu? Às vezes acaba partindo para um caminho prejudicial para a empresa. Então tem essas 3 coisas ligadas uma à outra aí, acho que ele disse que tem muita chance de dar certo. Legal. Entendeu? Muito importante. Perfeito. Show de bola. Você quer fazer essa pergunta sobre o dia a dia de familiar? Essa aqui já tem bastante contexto, né? Que é como é o dia a dia trabalhando com familiares. Acho que a gente já falou bastante disso. Sim. Mas tem algo em especial que vocês gostariam de falar? Talvez um ponto positivo ou um ponto negativo de trabalhar com familiares? O ponto negativo é que nem a gente falou, às vezes a gente briga dentro de casa e lá na empresa a gente acaba levando isso, então isso não é legal. Mas o ponto positivo, a gente tem a nossa rotina, assim, então a gente é gostoso, é gratificante, e a gente pode não fazer o que a gente quer. Isso é legal também, até um conselho, às vezes porque a gente tem a nossa rotina, a gente pode fazer o que a gente quer, porque eu não tenho um dever de cumprir horas, nada. Só que a gente tem essa consciência e eu nunca cobrei o Vitor nunca me cobrou, o meu pai nunca cobrou o Vitor, nem o pai dele nunca me cobrou. A gente sabe dos nossos compromissos, então às vezes eu saio mais cedo, mas eu trabalho mais tarde, então não tem isso lá dentro. Então a gente tem uma rotina muito bacana, onde a gente tem noção dos nossos compromissos ali dentro. Então por mais que a gente saia, faça algo, viaje, a gente não tem férias, por exemplo, a gente não fala, hoje eu vou tirar 30 dias de férias. Não, e também pode ser que no ano tire mais que 30, só que a gente entrega um trabalho. Pode ser que tire menos. Então a gente não tem essa quantificação dessas coisas. Então é uma rotina que todo mundo sempre respeita um ou outro ali. Uhum. E não tem, como eu falei, não tem essa cobrança, essa jogança na cara, um trabalha mais que o outro. Não, isso nunca eu escutei falar lá dentro. Na verdade, a gente tem desentendimentos, mas nunca que isso veio à tona. Tipo, pô, eu trabalho mais que você, pô, não, isso nunca... A gente sempre tem essa consciência e se cobra também para isso, né? Legal. A visão sempre é a mesma. A visão, a visão ali, o intuito sempre é o mesmo. Do que veio do meu avô pro meu pai, passou de geração para geração, mas a história da torrefação e do Café Macari sempre foi o mesmo. E Legal. pretende seguir para frente. Legal. É basicamente isso mesmo. Não existe. O pai do Matheus trabalha na área comercial também. Ele nunca me cobrou. Mas eu sempre soube das responsabilidades, o que eu tinha que fazer. A gente sempre conversou, mas nunca teve aquela cobrança incisiva, assim, de patrão. Porque queira ou não, a gente é funcionário lá. A gente se considera funcionário. São todos funcionários da mesma empresa. Existem 3 donos, que são os 3 sócios, esses são os 3 donos. O resto de lá para baixo é tudo funcionário, assim, entendeu? Então a gente se considera funcionário. Eu poderia até ver essa cobrança dele, por parte dele para mim, no caso, da área comercial. Mas nunca teve, assim, entendeu? Mas ele sempre soube que podia confiar em mim também. Eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer. E isso é bacana. Assim. Eu trabalho lá faz 10 anos. Acho que eu e o Teia nunca brigamos. A gente uma vez teve um desentendimento lá, uma vez, em 10 anos, entendeu? Mas fora isso, nada. Rapaz, Mas também não é um desentendimento. É muito difícil, não é um empresa familiar. desentendimento chato, tá? É porque precisa. Às vezes é doloroso, mas é necessário para o negócio. Os dois estão querendo o bem da empresa. Então, às vezes você está falando A, ele está falando B, mas os dois querem o bem da empresa. Não era um querendo puxar o tapete do outro, nada. Então, Sim, com certeza. Isso que é... Os conflitos, eles também são importantes, né? Com certeza. Vocês mencionaram, desde que seja com respeito e em prol da empresa, eu acho que é legal ter Com certeza, Paulo. essa comunicação. Pô, às vezes um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e forma algo novo. Sim. Entendeu? Isso é muito legal. Legal. Pessoal, aproveitando que a gente está agora numa sazonalidade, né? Época de final de ano, vocês fazem algum planejamento para os próximos anos? Que seja algo mais em família, um churrasco, mas vocês determinam alguns objetivos? Como é isso normalmente nessa época? Ô, Du, a gente acho que nunca parou pra sentar pra falar de meta, né, Vitor? Que massa, cara. Não, mas nós temos. A gente tem umas, mas não é aquela meta, tipo, aquela loucura. A gente sempre trabalhou assim, então a gente tem que fazer o mínimo que a gente tá fazendo hoje, né? Mas ficar naquela doideira, pô, tem que bater, pô, não, nunca. A gente sempre, que a gente fala, a gente dá a armadura e deixa o pessoal brigar ali na frente. A gente estipulou a meta para os vendedores também, assim, entendeu?
ter uma coisa coerente, que não pode ser uma coisa fora da casinha, também vocês estão de molucar. Frustra as pessoas. Acaba sendo um tiro sai pela culatra, né? Mas existem sim, mas a gente não cobra, mas não aquela rigidez. Não fica em função daquilo. Porque você vê muita empresa, não, porque tem Não a é meta, escrito em meta. pedra. Não, a gente não tem ficar em função daquilo ali. Legal. A gente, claro que é um número, trata como um número importante pra gente, Pô, com certeza. com certeza, porque a empresa precisa disso, mas não é aquela loucura de, pô, tem a meta, não, a gente sabe E Não hoje- brigou, porque tá sendo alcançado. Agora, se não alcançar, pode ser que tenha briga, né? Hoje a gente tá estipulando muito baixa, né? Não sei. Igual a gente conversou num outro programa com outros convidados, e hoje em dia é muito comum, cara, as empresas não trabalharem tanto com meta, mas com base. Por exemplo, a nossa base é vender pelo menos o que a gente vendeu no último trimestre. Exatamente. Então, daqui para baixo é inaceitável, daqui para cima vamos atingir novos objetivos. Exatamente. Legal, cara. Legal. E tem visão de expansão, assim, não no sentido financeiro necessariamente, mas no sentido de novas cidades, novos estados. Tem alguma coisa que vocês já estão planejando? Sim, a gente sempre tenta abrir mercado, né? A gente tá passando por um momento difícil agora, que é o aumento do café subiu demais. Então, às vezes, agora, em vez de a gente ser um pouco mais agressivo nas introduções, dar uma segurada, ver como vai ficar o mercado de café, e depois a gente vai tentar... O café é considerado uma commodity, né? É commodity. É commodity, né? Então é 100% definido por dólar. Desde maio que tá subindo, não para de subir. Então, entendeu? Isso teve uma alta muito grande agora, 10, 15 dias. E existe pra trás. uma previsão à frente disso, do que pode acontecer? Ah, muito achismo, entendeu? Muita especulação agora. Especulação. A gente achou que não ia subir tanto assim, ia subir, mas nem tanto, mas... E subiu já demais. houve um momento semelhante ou não? Não, é o maior da história, considerado hoje o aumento do café. Caramba! Em Caramba. novembro subiu 30 e poucos por cento, então ele foi considerado o maior alta da história do café. Teve episódios semelhantes, meu pai conta que acho que 97, não foi, se não me engano. Ele conta que talvez vai baixar muito, mas não dá pra gente saber, entendeu? Ele não é um produto muito sazonal, igual a gente vende cappuccino. O cappuccino vende mais no frio, então a gente dá pra trabalhar em cima disso. O café a gente tá vendendo o ano inteiro, entendeu? Então ele não É um tem... negócio que o brasileiro não para de Não para, consumir. é a né? segunda bebida mais consumida no mundo, né? Só perde pra água, então, cara, é café. O maior Sim. é muito café, então... Eu acho que eu tô nessa média aí. Eu acho que eu tomo mais café do Do que que água. água. Não, A cabeça não para, moço. A gente... O café faz parte do nosso dia a dia, não tem como nem falar, né? Não tem como. Cara, e aí, quando a gente traz à tona essas dificuldades, a gente sempre senta pra conversar, pra ver o que pode ser feito. E uma questão que a gente vê muito, por exemplo, ó, aumentou e tudo, a gente vê isso lá fora, né, o preço do dólar subindo. Quanto isso reflete já no interior? É imediato? Que vocês já é imediato? Ou só reflete na prateleira depois? Não, é imediato. Na prateleira reflete depois, porque a gente não consegue passar o aumento que a matéria-prima teve pra gente, pro consumidor. Entendi. Então a gente, se o café subiu Encurta a 30%, eu não vou... Exatamente. Eu Perfeito. não consigo passar diretamente esse valor. Mas pra gente, como comprador de matéria-prima, o café é imediato. Nossa. Entendeu? É imediato ali e não tem o que fazer. E tem uma frequência do qual faz a mudança do preço? É diário? É por hora? Como é que é esse acompanhamento de vocês? É diário. É diário? Diário. Caramba, que Tem sobe pontos na bolsa, desce pontos ali, não é ficar, ó, pra 30 dias o preço vai ser isso, não. Não Você tem acorda cedo, dependendo como que tá a bolsa, o preço do café, ele vai ditar o preço do café. como. Entendi. E o volume de compra de vocês é diário também? Praticamente pode considerar diário. Legal. Diário. Muito bom. E essa organização, né, familiar em entender que o produto é uma commodity, já teve algum atrito nesse sentido? Vocês estão sempre muito alinhados com relação a isso? Como é que Não, funciona? nunca teve atrito em relação a isso, não. Na verdade, sempre teve um bom alinhamento. Quem faz a compra é meu pai, Uhum. mas meu tio tá antenado também no mercado, assim, entendeu? E ele sempre conversa, sempre manda o que você acha desse daqui, e vai conversando, assim, entendeu? Que afeta diretamente a empresa de vocês, né? A precificação da commodity. Pô, Hoje é a principal matéria-prima nossa. 60%. Dito o jogo, né? A Os números gente- dito o jogo. Então a gente tem os outros produtos, mas hoje o café é o que Café é leva. o principal, lógico. Os outros, na verdade, são mais agregados. Tem uma representatividade grande ali, talvez, mas hoje a principal matéria-prima nossa é café. Legal. Vocês, como são os mais jovens, né, Da última da geração. diretoria, né, da empresa, vocês têm visão de agregar novos produtos que não estejam tão atrelados à commodity? Porque tem o filtro, né? O filtro não é Filtro, atrelado à commodity. O- Tem outros produtos? A gente,
a gente pensa, só que o que a gente sempre fala que o nosso café ele é muito da dona de casa. E aí a gente tem ideia, a gente vai seguir no mercado, a gente não é muito elitizado, os nossos produtos, vamos falar assim. Então hoje tem, por exemplo, drip coffees, várias coisas que a gente não vê um pouco de sentido no momento de estar lançando. Legal. Mas a gente nunca pode ficar para trás, né? A gente tem que ver como o mercado está ditando para seguir em frente. Na época meu pai quis lançar até palmito, lembra? Tinha uma empresa de palmito, mas dava certo, mas aí acabou que não deu certo. Papel alumínio, por exemplo, que é um fornecedor nosso que faz filtro, fabrica. Então a gente sempre está olhando, vamos ver o coador, o porta-filtro mesmo. Então a gente sempre está tentando ver ali. É que hoje o mercado está muito difícil de você poder tomar uma decisão e está muito fácil de você errar, né? Então é complicado. Perfeito. Bom, é notório que vocês têm muita responsabilidade na empresa, né, que vocês atuam lá, e que isso veio de geração para geração, essa educação, essa responsabilidade. Teve algo marcante na vida pessoal de vocês em relação à marca, que vocês viram, talvez, um movimento do pai de vocês, dos avós, algo que fez vocês refletirem, pô, que massa, cara. Eu gostei disso, eu queria seguir dessa maneira. Eu não acho que não tem um marco em si, mas é a história que eles construíram. De maneira geral. De maneira no completo, entendeu? Porque imaginar que eles queriam vender uma quantidade naquela época que dava para todo mundo viver bem. Hoje vende 10 vezes mais. E a gente está falando de um período aí de 28 anos. Então acho que a história em si da família Lolli, do grupo Macali, eu acho que isso é muito gratificante. Cada um teve seu momento, cada um teve a sua parte, a sua contribuição. Só que é muito bom. Isso que eu acho que tem vários acontecimentos, várias conquistas que a gente teve, mas a história que a gente traz e o que está vivendo, eu acho que é o mais importante, assim. Eu também não tenho um fato marcante, assim, né? Mas acho que basicamente isso mesmo. Acho que é o legado do meu avô. Meu avô faleceu, vai fazer um ano agora, dia 31 de dezembro. Essa história que ele trouxe, entendeu? De trabalho, de honestidade, de confiança mesmo com ele, com os filhos dele, com a mulher dele. A história de vida sofrida dele no começo, quando foi pro Mato Grosso lá, ficou lá por muito tempo, desbravando lá. E os ensinamentos dele, que acho que me incentivou a trabalhar na empresa, assim, entendeu? Foi basicamente Se tornou isso uma mesmo. inspiração mesmo. Foi. O verdadeiro legado, né? Sim. E é ensinamento que às vezes a gente fala, pô, é um povo antigo, meu avô era velho, não, é coisa que você traz, adapta à rotina de hoje. A cabeça dele é maravilhosa. Ele tinha Então você vai falar assim, ele não, que nem eu falei, meu avô não tinha um celular, não tinha um computador, nada, mas ele tinha ensinamentos, pô, pequenas atitudes que a gente consegue trazer para nossa rotina de hoje. Então você fala, pô, você tá não menosprezando, às vezes você menospreza uma pessoa, só que, cara, ele tinha uma cabeça. Eles são 3 irmãos, a qualidade dos 3 ele tinha só nele, era absurdo. Exato. Então é o que a gente traz também. Então, pô, você vai falar, não vou escutar meu avô, não, ele é velho, não, cara. O velho, ele tinha muito o que falar. Então, Tinha muito sabedoria. a gente traz para nossa realidade, era isso. A gente adapta o que eles faziam para nossa realidade agora e tenta seguir, porque acho que é o maior marco mesmo, é o legado que ele deixou, principalmente. Legal. E ele é a minha avó ainda é viva, ele já não tá mais com a gente. Cada um ali no seu, meu avô sempre foi mais batalhador, minha avó era guerreira ali por trás, segurando, dando forças para ele, cuidando da família. E mudou muita coisa, pessoal, depois desse ocorrido, do falecimento? Como foi o cotidiano depois nesse primeiro ano, né? Fortaleceu mais. Uniu mais os 3, a família toda, na verdade, né? Assim, muita gente. Cidade pequena, a gente falou de tudo, né? Dizendo que eles iam se separar, que não sei o que, não, muito pelo contrário, todo mundo se uniu mais ainda, assim, entendeu? Ficou mais forte, união. A gente fala que ele lá de cima olha a gente, porque, como ele falou, a cidade é pequena. Você fala na entrada, o pessoal na saída já está escutando. Então, a primeira notícia que deram é que a gente não ia segurar aí. Rapaz do céu, acho que meu pai fala, a gente veio mais forte que nunca. Um ano de muitas conquistas pra gente, resultados incríveis. Pô, cara, a gente ficou muito feliz. Não tem o que falar mesmo, acho que ficou mais forte, cara. Que legal. Que legal ouvir isso, cara, porque realmente a primeira coisa que a galera fala com essas crenças limitantes é justamente isso. Não, agora... O primeiro grandão morrer, acaba tudo. A gente comentou hoje sobre isso, né? Sobre uma empresa que tinha aqui na cidade, exatamente. muito grande. Gigantesca. Uma empresa que era muito sólida, né? Tinha os melhores salários da cidade para o segmento industrial. E aí o fundador o patriarca faleceu e os filhos tomaram conta, enfim. 2 anos. A empresa durou 2 anos. Acontece muito isso, né?
Acontece Sim. demais. E tá Então, muito ligado, eu acho que essa questão da criação mesmo, né? Sim. De, Sim. pô, vocês entraram, igual vocês falaram, carregando o caminhão, ajudando em tudo. No que for necessário vai ser feito. Que eu, pô, até gostaria que vocês falassem também para os próximos sucessores. Já tem netinho e tudo de 2 anos, mas lá no futuro, quem sabe eles vão ver esse vídeo e falar, pô, o que eles gostariam de deixar de conselho para mim? Eu imagino que você já vem plantando isso, desde pequenininho já vai ensinando, mas se vocês pudessem deixar algo de mensagem para isso, o que vocês deixariam? Só voltando rapidinho, a gente meio que tenta trabalhar em tudo pra gente poder cobrar o pessoal. Se a gente precisar descarregar um caminhão, alguma coisa, pra gente poder falar, cara, o serviço não é tão complicado assim. É Então, um exemplo, né? a gente tenta dar o exemplo ali e tá sempre unido, sempre fazendo pra não ficar aquela cultura muito forte de patrão e funcionário. Então a gente tá junto, faz churrasco, conversa, toma uma. Tá lá dentro, às vezes alguns não separam, mas a gente tenta separar. Às vezes, por exemplo, eu sou mais amigo, o Vitor já é mais sério, então eu às vezes não consigo separar tanto, mas o Vitor separa. Então a gente todo ali dentro tem um equilíbrio, legal. entendeu? A gente tem um que solta mais, tem um que prende mais, tem um que... Então é isso que é gostoso também, que é legal. E se for pra lá, pra próxima geração, cara, que não acaba isso não, que a gente pode falar, tá vindo aí a Laura e a Luísa, são 2 bisnetas, que meu avô teve a honra de conhecer com 2 anos, e meu avô nunca tomou nenhuma decisão pela gente. Ele queria sempre que a gente estudasse. E ele não, se você fosse ser médico, advogado, engenheiro, veterinário, ele nunca decidiu, nunca. Ele só falava, cuidado, mas ele nunca decidiu, tanto que a gente tem médico na família e tudo mais. Então, o que eu falo para elas é que não se preocupem em que elas vão fazer da vida, se vai estudar, o que tem que estudar na verdade, mas qual área seguir. E que se depender delas estar lá dentro com a gente vai abraçar e a empresa está de porta abertas. E isso aí a gente não tem dúvida, na verdade. Legal. Legal, muito Então, bacana. eu ia contar a trajetória de tudo, desde quando tudo começou, igual aqui, contar para elas. Aí acho que é isso mesmo, elas têm que fazer o que cada uma faz o que quer, né? Lógico. Mas seria bacana se elas dessem continuidade nisso, né? E tenho certeza que não iria acabar nelas se elas resolverem. Porque essa questão da cultura é muito importante para uma empresa ficar viva, né? Ainda mais as empresas familiares. Se você não tiver uma cultura bem estabelecida, fica muito difícil. E, não sei, se elas resolverem, seria um prazer ter elas com a gente, né? Espero que elas toquem, sim, porque acho que não vai acabar nelas, né? Vai ter... É só as 2 netinhas, tem 2 anos aí, as meninas, 2, 3 anos, mas Matheus vai tem que vir fazer mais uns bastante 5 ainda. filhos, né, Matheus? Não vai caber todo mundo lá dentro. O Vitor tá na frente, deixa O pra Vitor tá na ele. frente. Já tem preparação para sucessor ou ainda não? Não, ainda não. Legal. Vai Esperar mais um bacana. pouco, né? Às vezes cidade pequena ou grande, ou é bom e é ruim às vezes, mas que nem ali, eu acho que de onde elas andarem, o pessoal vai falar da gente, e isso é gostoso delas escutarem também. Então a gente sempre pensa em não terminar ali. A gente, é o que eu falei, o Vitor já conversa muito, cara, o mínimo que a gente tem que fazer é crescer do que tá aquilo ali, porque o que eles fizeram bem feito e dá pra gente fazer. E o bom é que a gente tem eles vivos ainda. A gente Eles fizeram mais difícil, né? A base O alicerce A é a gente parte pegou um mais negócio, cara, a gente pegou um negócio pronto. né? E o gostoso é ter eles ali com a gente. Porque, às vezes, a gente vê algo que pra gente é muito difícil, pra eles é simples. E também vice-versa. A gente consegue facilitar algumas decisões que eles precisam tomar, e eles facilitam algumas decisões que a gente precisa tomar. E eu até sempre falava também que quando eu voltasse pra trabalhar, eu sempre queria ter eles lá junto na empresa, porque o que eles fizeram é muito, muito importante. E a gente tem esses professores com a gente, esses nossos chefes, cara, é muito gratificante você poder compartilhar. Às vezes eu chego numa coisa assim, eu travo, não consigo falar, eu vou lá no Júnior, porque o Júnior tem uma cabeça incrível para mexer com manutenção, ele resolve rápido. E a vice-versa, e o lado também, o contrário, como acontece? Fio, me chama de fio, não consigo aqui, tal, a gente facilita. E isso é muito bom, entendeu? Ter eles, porque eu acho que se a gente pegasse para tocar sem eles, eu acho que não sei se seria fácil, não. E ter meu avô poder contribuir com a gente, eles contribuir, agora a gente está contribuindo, é muito legal isso. Legal. A gente volta falando um pouco sobre o que o Eduardo comentou, né? Algumas empresas formam herdeiros, outras formam sucessores, né? Então é bacana ouvir que vocês estão nesse caminho de sucessão mesmo, de entender o que os mais velhos estão falando, de conseguir aplicar com sabedoria, porque ter paciência também é ser sábio, né? Entender que
algumas coisas vão levar mais tempo do que vocês gostariam. É o que ter um mais pouco de acontece, equilíbrio, claro. né? Um pouco de sabedoria. Então isso eu acho que é uma das coisas fundamentais para uma empresa familiar. Claro, não estou inserido em uma, mas ouvindo um pouquinho do papo de vocês, acho que foi o que manteve o crescimento, né, da empresa. Ter essa sabedoria de olhar para frente e falar, não, peraí, vamos E devagar. acho que vocês, na verdade, tá dentro com a gente, pela agência, mas vocês viram que não é fácil. Quando a gente foi, como eu falei, a gente não tinha uma agência, não tinha nada, a gente não fazia tudo. E quando vocês entraram para trabalhar com a gente, vocês falaram, cara, devagarzinho, eu sempre falava, tenha calma, vamos com calma. Não, E o negócio nós, aconteceu muito rápido, na verdade, Sim. nem parece que tem um ano. Eu sempre falava, e a gente, toda vez que eu sempre frisava, eu falava, a gente quer trazer a visão de quem a gente é, da cultura do interior, mas que faz sucesso, que incomoda muitas marcas, que trabalha de uma forma certa. Que esteja presente. Que esteja na competitividade. presente, exatamente. Tem até uma funcionária nossa que fala, cara, a gente é uma pedra no calo dos grandões. E é o que a gente quer ser. A gente está fazendo o nosso trabalho de forma bem feita e o resultado vem, mano. Perfeito. Pessoal, hoje a gente atende o Grupo Macali, como Q3 Marketing, como agência, e para nós é extremamente gratificante. Depois que nós pudemos conhecer a família Lore, o Matheus, agora o Vitor, cara, para nós é gratificante mesmo. E a gente tem muitos planos, né? Pô, como a marca em si, né? Pro ano que vem Nossa, ali, a cabeça eu já até tá a falo. milhão. Eu até falo, calma, porque é difícil, porque a gente Sim. não é difícil de fazer a coisa, mas é da pessoal entender lá dentro que a gente precisa ter o resultado. Então, a gente não tinha nada e a gente começou a fazer várias coisas esse ano, então é legal isso, entendeu? Então Legal. é ver aos pouquinhos, É um devagar. trabalho gradual, né, cara? Exato. E A para gente, nós é muito gratificante também poder participar desse Com crescimento, certeza. né? Da construção de novas coisas, a embalagem do cappuccino que a gente construiu. Eu até conversando com o pessoal, eu falei, pô, a gente está fazendo parte da identidade da empresa, a gente está criando Perfeito. novas histórias para a empresa, né? Então, quando a gente participa de algo novo, de uma rotulagem, de um PDV, de um produto assim específico, cara, é muito gratificante para nós e às vezes a gente nem cobra o serviço, né? Igual a gente fez do PDV lá, fez uma parceria ali do serviço, mas, cara, é sensacional conseguir trabalhar com uma empresa que tem uma visão unida com o que a gente tem, né? Parabéns pela propósito, embalagem, pessoal. muito bonita, né? Obrigado. 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 Cara, ficou... E tá tendo uma aceitação muito boa Que legal, dos cara. consumidores. Legal. Tanto o cappuccino, o produto em si mesmo, como a embalagem, ficou maravilhosa. Que Nossa, legal. cara. E quando Você liga vocês isso. traz, tá doido? E quando vocês trazem esse tesão, que a gente fala em poder crescer junto, a gente também tem isso aí. E é do mesmo jeito que a gente fala não para vocês no bom sentido, calma, a gente também recebe esse não lá dentro. Aham. E não tô falando do marketing em si, mas de decisões que a gente quer Sim. tomar lá, e eles falam, não, calma, não é assim. E realmente, cara, se você for ver, falando, não é assim mesmo. Eles têm sentido o que eles estão falando. É a sabedoria, Exatamente, né, de esperar. exatamente. É a vivência que eles têm, a experiência toda. A gente vira e fala, não, tem vontade, tal. Não, calma. Então, Bom, e pra nós, cara, é um muito baita legal. orgulho, pô, atender a marca de vocês, porque, pessoal, igual o Matheus falou anteriormente, a cidade que eles estão inseridos hoje tem o quê? 2 mil habitantes, né, Matheus? 2.700. 2.700 habitantes. Então, assim, é uma empresa que hoje atende um raio de 600 quilômetros, médio, assim, né? Então, para nós, o nosso maior objetivo inicialmente era inserir a comunidade desse raio, que a população conhecesse a marca de perto e tornar mais tradicional por ser familiar. Então, quando a gente viu, inclusive, alguns vídeos do Matheus lá no Facebook, a galera comentando, curtindo, envolvendo mais a presença da família nas mídias, isso foi um divisor de águas. E a gente pretende fazer mais isso em breve e melhorar ainda mais. Essa ideia, a gente sempre quis, talvez não era o momento, mas deu certo e, cara, é muito bom, que a gente falou, a imagem do cappuccino a gente tentou, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa, foi mais por conta de redução de custo em si e que deu um puta do resultado. Pô, que Entendeu? massa, cara. A gente ficou um tempo sem o mercado por atraso no fornecedor e agora a gente está recuperando o mercado novamente e está sendo bem visto. Que Entendeu? legal. Então isso que é gostoso, a gente trazer um produto que era para reduzir custo e ele dá um retorno muito maior. Entendeu? Na Isso é muito imagem, bom, cara, na isso é muito posicionamento de Gonda, o vídeo que está mais lá fora, ele pode falar sobre isso porque ele teve uma outra visão. A gente está diferente ali dos nossos concorrentes, vamos falar. Perfeito. Legal. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui, foi muito enriquecedor esse papo, traz muitos insights para nós, tanto como sócio quanto como empreendedores, né, para aplicar algumas coisas no nosso dia a dia.
E a gente espera que o espectador, né, a pessoa que está assistindo, que está consumindo esse tipo de conteúdo, também colha insights, né, nesse nível assim de mais do que insights, de palavras de sabedoria mesmo, de como cuidar dos negócios, de como lidar com os negócios com sabedoria, com paciência, mas que seja eficaz com a visão de futuro. Bom, eu também agradeço demais a presença de vocês. Gostaria de dar uma abertura para ambos, caso queiram fazer uma ressalva, uma observação, tanto para a galera que está assistindo, até mesmo para a família de vocês, o pessoal interno da empresa. Então, Matheus, se quiser começar. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. A gente sempre esteve muito próximo, mas estar podendo participar desse projeto que vocês estão fazendo é muito bacana. Projeto até que a gente sempre conversava e que saiu do papel, isso é legal de ver. Porque é bom isso, é gostoso ver amigos prosperando, né? Então eu agradeço imensamente de coração mesmo, em nome do Café Macalim, em nome de todo mundo. E o que eu tenho para falar mesmo é pro pessoal, que nem o Vitor já falou, a gente não desista, não é fácil, tenha paciência que o sucesso vem. Que legal, muito bom. Eu queria agradecer Riquelme, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui, tá contando um pouquinho da nossa história. E isso aí. Tá certo. Pessoal, espero que vocês assistam até o final. Curte, comenta, envia para os seus amigos, envia para os seus familiares. Quem sabe vocês fazem novos projetos, uma empresa juntos. E, cara, acompanhe um pouquinho do trabalho do Grupo Macali, do Café Macali em si, porque é uma história muito bonita e de pessoas que começaram do mínimo ali, do negativo, né? Saiu para vender 100 quilos, luta com 130. Mais, isso é verdade. E hoje são referências no mercado. Então, assim, isso é muito bonito de se ver, principalmente vindo de uma empresa familiar. Pessoal, parabéns. Obrigado, gente. A gente agradece vocês. Muito obrigado a você que assistiu. Até a próxima. Fechou, Henrique? Fechou? Falou bastante, hein, Henrique?